Esse aqui é o primeiro podcast sobre sedação e odontologia. A gente batizou ele de SedaCast. SedaCast, o primeiro podcast em áudio e vídeo sobre sedação e odontologia. E nós vamos abrir com chave de ouro, né, gente? Porque eu tô aqui com nada mais, nada menos do que ela. Minha mulher. Ela é só minha mulher. Ela não é outra, não, brincadeira. Ó, tem batom no dente de novo. Daí, deixa eu falar aqui. Aí. Esses dentes de resina mancha. Tinha que ser de porcelana. Essas facetas de resina feia aí. Quem fez, gente? Você. Fui eu! Meu Deus, tá bom. Bom, gente, então é o seguinte. Eu tô aqui com a professora doutora Adriana. Eu tenho que fazer essa formalidade. Ela é minha esposa, mas eu conheço a história dela, vocês não conhecem, né? É a professora doutora Adriana de Sales Cunha Correia, graduada pela Faculdade de Odontologia da USP, aqui de São Paulo. Ela fez mestrado em odontopediatria na Unesp de Araçatuba, fez o doutorado em odontopediatria também na Unesp de Araçatuba, fez o pós-doutorado dela na microbiologia na Unesp de Araçatuba. Tá quase saindo um outro pós-doutorado aí, mas tudo bem. Esse na cirurgia bucomaxilofacial. Não vou falar em que universidade, não vou falar, mas posso falar que é sobre sedação, né? Sobre sedação. É sobre sedação. Vai vir uma pesquisa científica aí, coisa linda, galera. Bom, fora isso, ela foi cirurgiã dentista do Hospital Neurológico Ritinha Prates por muitos anos. Ela é instrutora de suporte básico de vida, credenciada pelo IBRAP, o Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Ou seja, se você estiver dando uma morridinha aí na rua e ela estiver passando, ela vai ressuscitar você. Ela vai conseguir acudir você, tá bom? Foi professora da Unicastelo, da Universidade de Castelo Branco, Universidade Brasil. Foi professora substituta da Unesp também, esqueci de falar. Foi. Que mais? Membro, tem um monte de coisa. Eu tenho que falar, propaganda. Membro fundador da Sobraso, Sociedade Brasileira de Anestesia e Sedação e Odontologia, além de ser professora dos cursos Técnicas de Sedação e Odontologia e habilitação em sedação, analgesia inalatória com óxido nitroso mais oxigênio. Você que é cirurgião dentista, quiser se habilitar para ter o seu título e saber fazer sedação, né, registrar lá no Conselho Federal de Odontologia e ter seu equipamento, você tem que fazer o seu curso de habilitação com ela. Ó o merchan. Dá um corte isso aqui já, hein? Bom, gente, vamos começar esse podcast aqui por Adriana. Por quê? Porque ela... Isso aqui que nós fizemos agora vai... Então vamos começar. Vamos começar esse podcast com a Adriana pelo seguinte. A Adriana começou a sedação muito cedo na profissão. Ela se formou e quando viu, já estava trabalhando com sedação. Foi. Né? Há quantos anos você trabalha com sedação? Você já é dentista há 20... Agora em agosto, 20 anos, né, de formada. Anos. E trabalho com sedação há praticamente 16 anos. Comecei lá no hospital, né, no Hospital Neurológico, com os meus pacientes especiais, cadeirantes, paralisia cerebral, deficiência intelectual. E alguns desses pacientes, né, apresentavam uma dificuldade bastante grande para a gente poder atender. E a equipe odontológica eram 2 pessoas, eu e a minha auxiliar, Ana Cláudia, um beijo, saudade dela. Trabalhamos juntas 10 anos e meio. E nesse começo lá no hospital, eu fui pegando jeito de trabalhar com pacientes especiais, de fazer parte de uma equipe, né? O cirurgião dentista fica muitas vezes sozinho a carreira inteira dentro do consultório e trabalhar em equipe é bastante diferente. Então foi muito legal, aprendi muito lá. E comecei a perceber que eu ia precisar melhorar um pouquinho o comportamento de alguns dos pacientes para poder fazer um bom atendimento odontológico, que na maioria dos casos lá no hospital era manter saúde, era fazer raspagem, profilaxia, manter a saúde do paciente. Então eles passavam por mim uma vez por mês. E aí foi que eu comecei a pensar em medicar uma paciente em especial, para tentar melhorar um pouco o movimento involuntário, que ela tinha demais, rigidez muscular era muito intensa, isso dificultava bastante, né, a abertura bucal, a realização da raspagem, da profilaxia. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Né? Na faculdade a gente aprende alguma coisinha sobre ansiedade, sobre controle da ansiedade, mas não é uma coisa tão profunda, né? E aí eu comecei a ler um pouquinho sobre sedação
e lembrei que tinha uma farmácia dentro do hospital, né? Então, eu fui lá na farmácia do hospital. Eu já sei o que você fez. Você pegou... De novo. Eu já sei o que você fez. De novo. De novo. É que eu tava limpando o batom. Eu já sei o que você fez. Quando você precisou sedar seu primeiro paciente especial no hospital, você fez o seguinte, você deu um comprimido pra enfermeira de diazepam pra dar pra ele na noite anterior e um comprimido uma hora antes. Foi isso ou não que você fez? Foi. Mentira, eu achei que era brincadeira, eu tava inventando aqui. Foi. E o que aconteceu? Praticamente nada. Bom, Praticamente nada, né? Porque esses pacientes com desordens neurológicas já tomam, né, vários medicamentos, muitos depressores do sistema nervoso central. E aí, realmente, a gente via que uma grande tolerância em relação a uma medicação por via oral e na quantidade básica ali, né, da bula, que, por exemplo, de benzodiazepínico, midazolam, diazepam, tá ali um comprimido, né, de cada um para poder controlar a ansiedade. Então, o paciente até ficava com um pouquinho de sono, mas, assim, sedação mesmo, como eu estava começando a ler, a me inteirar na literatura, não era aquilo que eu estava procurando, era uma coisa um pouquinho melhor. E aí eu posso interromper? Na verdade, aquilo que se procura na literatura, aquilo que se vê nos artigos científicos, eu sei porque eu sou testemunho, trabalhei com você no hospital, não funciona para boa parte dos pacientes. Pacientes neurológicos, odontopediátricos e pacientes fóbicos. Adultos muito fóbicos, E aí o que você fez? Porque tava lá, tem artigo científico falando, ó, faz assim, tem livro falando, faz assim. Os livros, por exemplo, classificação, guidelines, né, eu via que existia níveis de sedação. Então, esse foi um ponto que fez com que eu percebesse que aquela quantidade não estava fazendo o paciente atingir o nível de sedação que eu precisava. Então, eu fazia sedação num dia, até conseguia fazer ali o procedimento, mas o paciente ainda muito agitado. Na próxima vez, eu aumentava um pouquinho a dosagem. Então, isso foi realmente me ajudando a perceber que o resultado era melhor. E, claro, ali cuidando do paciente, observando sinais vitais, e eu via que estava tudo bem. Apesar, né, de em alguns casos ele ainda não tá, por exemplo, num nível tão moderado, ou não estava dormindo, nada disso. Estava acordado e às vezes até um pouquinho agitado, mas o relaxamento muscular já ajudava muito, né? Então, isso foi bem legal. E a partir disso, eu comecei, tive a expectativa, né, de trabalhar com a sedação inalatória, porque eu via que era uma coisa bastante consagrada no mundo todo. Fui atrás de fazer habilitação, isso em 2008, fiz habilitação de óxido nitroso em São Paulo. Mas antes do óxido nitroso, você já fazia sedação medicamentosa nos seus pacientes? Mais ou menos 2 anos antes. 2 anos antes. Lembrando que você estava seguindo aquilo que era... O que estava na literatura. O que era receita de bolo. É. Quer queira, quer não queira, era uma receita de bolo, certo? Exatamente. Eu vou utilizar tantos miligramas por quilo de paciente tal. Eu, por exemplo, não querendo te interromper, mas já interrompendo, eu aprendi com um professor de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, dar um comprimido de midazolam para o paciente na recepção, para poder fazer o procedimento odontológico. Eu achava que aquilo estava certo, mas eu não tinha visto aquilo em nenhum livro. E percebi que aquilo chumbavam alguns pacientes e outros pacientes não faziam nem cosquinha. E eu também não sabia do risco que eu estava correndo. Na época você tinha... Isso há 21 anos atrás. 21 anos atrás. Isso ainda acontece. Ainda acontece. Isso ainda acontece. Dentistas, né, pelo Brasil, nas universidades, ainda fazem bem. Espera um pouquinho, vou ter que interromper de novo, gente. Esse podcast é caipira. O microfone está aqui na minha mão, tá? É um celular que está captando o áudio. Essa é uma câmera, que é um celular também que está captando o vídeo. E a Adriana, ela gosta muito de falar com as mãos. Então ela estava falando aqui, não sei se vocês perceberam, ela estava batendo aqui com as mãos aqui, ó. Meu Deus. Tudo bem, não tem problema. Nós estamos ajeitando. É o primeiro, né? Tá. É o primeiro de muitos outros que não virão, mas é o primeiro. Então a gente vai aprendendo assim mesmo. Eu falo com a mão mesmo. Perdi o assunto. Onde a gente estava mesmo? Que nos consultórios, nas universidades, é feito o procedimento de ansiólise
né, que na verdade é sedação mínima, É sedação né, mínima. com benzodiazepínicos. A gente já vai entrar nesse assunto. E na maioria dos casos, né, a clínica universitária às vezes não tem sequer um cilindro de oxigênio à disposição, esse paciente não está sendo monitorado, né, não foi realmente verificado alguma possibilidade de interação medicamentosa. Então, é feito assim, com pouquíssimos critérios, né, e com a excelente intenção de melhorar ali o comportamento do paciente na hora do procedimento que vai ser feito por um graduando, né? Uhum. Então, às vezes, até isso pode levar o paciente a ficar mais ansioso. Sim. Ele sabe, né, que ele está numa clínica universitária, que quem vai atendê-lo não é um profissional formado, que precisa também passar por aquilo, né? O profissional precisa passar por esse treinamento. Então, essa medicação é feita como um protocolo para todo mundo, sem um critério de considerar pelo menos, né, ali o peso do paciente. Então, voltando ao assunto. Você começou lá na sedação porque você viu a necessidade de sedar os seus pacientes, que eram pacientes com desordens neurológicas, que eram moradores do hospital onde você trabalhava, e que para que eles fossem atendidos por um cirurgião dentista de forma plena e de qualidade, eles tinham que ser sedados, é isso? Alguns, não eram todos. Não, de forma alguma. Porque de repente vai rolar uma fama, Adriana, mas você seda todo mundo? Não. Não, seda quem precisa sedar, né? Lá começou, por exemplo, com a necessidade mesmo de uma paciente de 60 leitos que tem no hospital. Uma paciente foi a que realmente me instigou a estudar sobre isso. E por que isso foi aumentando? Eu lembro de uma época que eu ia fazer cirurgia de forma voluntária lá no hospital com você, mas todos os pacientes que eu chegava para operar, ele já estava sedado ou já sedando para eu poder atender. Né? Por que essa quantidade de sedações foi aumentando conforme foi passando o tempo? Eu trabalhei lá 10 anos e meio, né? E fiz a habilitação em 2008, já tinha 4 anos que eu estava no hospital. Então, durante muito tempo, o atendimento era na raça, né? Segurando mesmo o paciente. Um paciente com desordem neurológica que não consegue reclamar, que não consegue se não defender. Que isso seja errado, não é questionando a técnica ou a indicação, né, da estabilização, de jeito nenhum. Mas não era fácil, nem para o paciente, nem para nós, né, equipe odontológica, que éramos eu e a minha auxiliar. E a gente contava, em alguns casos, com alguém da equipe de enfermagem para ajudar na contenção do paciente. Sim. Então, não era fácil fazer esses procedimentos, né? Saía todo mundo muito cansado, o paciente exausto, porque, né, por não ter ali discernimento cognitivo para colaborar, ele lutava contra o atendimento, né? É assim que muitos de nós, dentistas, atendemos os pacientes com necessidades especiais. E odontopediátricos também, né? Crianças muitas vezes também. Que segura e segura trata, e faz, né? Segura vamos e na vai, raça. Então, percebendo como era mais tranquilo para nós, para o paciente, para a equipe, né? Porque isso depois ecoava, né? No hospital todo. Nossa, a dentista estava lá segurando, o paciente estava gritando na sala da dentista. A dentista segurando, amarrou o paciente. Então eram coisas que a gente queria tentar evitar e tentar fazer de uma forma mais humanizada mesmo. Então, com o passar do tempo, aqueles pacientes que também apresentavam, né, o comportamento assim, um pouquinho mais difícil, não conseguir colaborar com o atendimento, a gente começou a fazer a sedação para fazer o procedimento de raspagem, né, de manutenção de saúde. E quando era algum caso de cirurgia, isso também colaborava muito para, né, a gente ganhar ali tempo de trabalho, a gente ganhar tranquilidade mesmo no procedimento e segurança, né? Porque anestesiar, fazer a cirurgia num paciente que está se mexendo muito, de repente você tem uma exo, né, um trauma para atender, e isso ajudava, né? Sim. Então, em vários momentos. E em alguns casos era mesmo para conter movimentos, para transformar, né, o atendimento num momento mais tranquilo. E aí você consegue trazer, então, atendimento com qualidade para o paciente, porque ele não vai estar lutando contra você. Tá. Bom, mas aí você foi lá em 2008 e foi fazer o curso de analgesia inalatória, curso de habilitação de analgesia, sedação consciente com óxido nitroso.
E você tinha naquela época uma perspectiva do que seria, porque você já vinha sedando pacientes com medicamentos no hospital. E quais os recursos você tinha no hospital na época? Você tinha o midazolam? Tinha medicação em comprimido para fazer via oral, a gente fazia injetável, intravenosa. Fazia também. intranasal, que eu lembro. Então, teve um caso intranasal que você fez lá? Não, era uma paciente que, a partir do momento que a gente fez intranasal nela, era só intranasal, porque até para... a gente usava na época, né, 1 ou 2 comprimidos, e aquilo era muito pouco ainda para ela. E tentava outras medicações, até algumas que ela já tomava, e o resultado era muito, muito aquém do que precisava. E aí a gente partiu para intravenosa, então o auxiliar de enfermagem fazia a punção venosa, eu administrava o medicamento e a gente fazia o atendimento. Então, e quando você foi lá, então, fazer o seu curso, sua habilitação em analgesia inalatória, você foi com que pensamento? Que o óxido nitroso resolveria a minha situação. E o que aconteceu? Ele ajudou muito, mas ele não fazia nada sozinho para muitos pacientes, para alguns pacientes, né? Porque foi aí que eu fui descobrir, se o paciente esperasse pela boca em vez de esperar pelo nariz, o resultado não seria, né, o esperado. Então, essa paciente, por exemplo, que tinha muitos movimentos involuntários, a expiração dela era muito bucal. Então, não dava para começar só com a sedação inalatória. Só que a possibilidade de usar o óxido nitroso em outros pacientes que tinham uma boa respiração nasal, que eram passíveis de condicionamento para usar a máscara, isso foi feito também com alguns pacientes. Então, eu ensinei como que ficava com a máscara. Aí ele deixou o NI, né? O NI começou com aquele medo de pôr a máscara. O Beto também usou a máscara, usou. E aí deixou, deu risada, né? Conseguiu fazer, inclusive, uma cirurgia, né? nesse dia, eu lembro. Sim. Né? Então, foi bem legal. Aí eu vi que o óxido nitroso era incrível, mas na época, isso mais ou menos 2008, 2010 já, 2012, né? Que foi quando eu saí do hospital em 2014, eu não usava junto, não associava as técnicas. Sim. Eu usava ou medicação ou óxido nitroso. Não, né? Estudava, via os artigos, mas tinha, né, ainda aquele receio. Curva de aprendizado, né? Exatamente. O conhecimento vai chegando e você vai devagarzinho adicionando misturas que vão levando o paciente a uma sedação de mais qualidade, não de profundidade. Né? Aí eu, nessa época, ainda não usava mesmo. Então, eu escolhia para qual paciente, qual seria a melhor alternativa. Né? E praticamente na mesma época, que depois que eu fiz a habilitação, comecei a sedar pacientes no consultório também. Porque, né, aquela vivência do hospital começou a me ajudar a ver que eu podia melhorar o atendimento lá no consultório também. Sim. Né? Então, comecei a fazer, só que não tinha o aparelho de óxido nitroso. Não tinha. Então, era só medicação. Né? Eu lembro. Comprei o cilindro de oxigênio. O oxigênio deveria ser, né, um dos itens obrigatórios no consultório odontológico. Né? Infelizmente, o cirurgião dentista do Brasil não aprende isso na faculdade, mas é a realidade, né, mundial. O oxigênio é uma substância que pode ajudar demais numa intercorrência médica. Né? O professor Malamed, o livro do Barata, né, que foi meu professor na habilitação e fez pós-doutorado com Malamed, então uma pessoa também muito, muito capacitada. Eles falam, né, que o oxigênio pode resolver mais de 80% das emergências médicas. Sim. Então, o paciente está numa síncope, o oxigênio vai ajudar. Numa hipotensão, hipertensão, taquicardia. Várias intercorrências, né, podem não ser totalmente solucionadas, mas o oxigênio vai ajudar muito e inclusive solucionar em alguns casos. Então, tem que ter. E aí, como eu decidi, eu já estava fazendo sedação no hospital há mais de 1 ano, quase 2. Falei, eu vou começar a fazer no consultório também. E estudando, lendo artigo, né, comprando livros sobre o assunto. Então, decidi começar a fazer no consultório. Comprei o oxigênio para ter no consultório por uma necessidade de ventilar o paciente. Caso houvesse uma intercorrência. E acabou que a gente nunca usou o oxigênio para isso. Para intercorrência. A não ser para síncopes, pacientes que estavam muito nervosos. Que nem estava sedado. Exatamente.
Mas aí tudo bem, aí você comprou depois o equipamento, né, de óxido nitroso mais oxigênio, e começou a utilizar sozinho e associado. Como que veio essa história da associação? Por que você decidiu falar assim, agora eu vou ter que associar óxido nitroso com oxigênio? Ou óxido nitroso com as medicações sedativas. Medicações de uso oral, intranasal, enfim. Isso é muito legal porque nessa caminhada a gente vai conhecendo pessoas incríveis, que cirurgiões dentistas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer tanta gente aí dando curso pelo Brasil. E uma das pessoas que eu conheci foi o Dr. Adriano, em 2017. Sim. E ele tinha, acho que recém-chegado dos Estados Unidos, feito um curso de sedação intravenosa lá. E aí, eu ainda não associava. Lembrando que o Dr. Adriano é cirurgião dentista. Lá nos Estados Unidos, o cirurgião dentista faz até anestesia geral, sedação profunda. Isso. Tem o cirurgião dentista sedacionista, tem enfermeira sedacionista lá no... enfim. Aí ele chegou para mim, né, comentando que lá eles associam muito o óxido nitroso com outros fármacos, por via oral, por via intravenosa. E era uma visão diferente do professor Malamed, que eu, né, estudava, né, tinha o livro dele, lia as coisas dele. Então, eu falei, bom, que legal. É igual filosofia de faculdade, por exemplo, endodontia. Um faz com uma pasta, o outro faz com outra pasta. Todo mundo para chegar no mesmo resultado. A ideia é tratar o dente, que o dente não tenha recidiva. Que tenha o mesmo sucesso. Todo mundo quer o bem do paciente e do dente. Todo mundo quer o bem do paciente e o sucesso. Mas, às vezes, usam materiais diferentes ou filosofias diferentes. E era o caso da sedação. Então, eu não associava com aquele receio, né, de ter um problema pela visão que o professor Malamed deixa no livro dele, né? E, a partir disso, eu comecei a fazer as associações e ver o quanto o óxido nitroso era incrível. Foi aí, a partir desse momento, 2017, tem 5 anos, né? Sim. Nem isso, porque vai completar ainda 5 anos que eu conheci o Dr. Adriano. Aí que eu entendi como o óxido nitroso pode ser, assim, a cereja do bolo, pode ser fundamental mesmo para o atendimento odontológico, porque ele potencializa a ação, né, do benzodiazepínico, que às vezes a gente até por receio usa em pequenas quantidades. Menor quantidade. Né? E você consegue, então, melhorar o nível de sedação do paciente, que às vezes só com aquela medicação que foi dada inicialmente, o resultado não foi, né, o que a gente queria. E aí você consegue melhorar a qualidade da sedação, deixar o paciente mais tranquilo, quietinho, e poder fazer o procedimento. Então, eu comecei a usar, assim, era engraçado que eu usava muito mais, mesmo tendo equipamento de óxido nitroso no consultório, eu usava mais medicação por via oral do que sedação com óxido nitroso, já que eu fazia ou uma ou outra. Sim. E a partir do momento que eu comecei as associações, que hoje, né, o nome bacana, bonito e correto, estratégia, né? A estratégia multimodal, né? Você tá aí utilizando... É o nome mais correto. Utilizando várias estratégias, tanto de técnicas quanto de fármacos, né? Misturando um pouquinho de cada coisa, de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a necessidade do procedimento odontológico que vai ser feito, né? Aí você vai percebendo o que o paciente precisa, né? E com pequenas doses de medicações diferentes, você consegue ali um efeito de sinergia, um efeito de interação, né, positiva, e minimizando as interações negativas, que são os efeitos adversos. Então, é muito positivo mesmo. Tudo isso que você falou pode estar deixando um monte de gente com um monte de dúvida aí, né? Claro, para resolver as dúvidas, a pessoa tem que ir estudando, tem a curva de aprendizado, vai lendo, procure os cursos no Brasil, os cursos livres de sedação e odontologia, que você vai acabar se encontrando. Mas todo mundo precisa dessa estratégia multimodal? Porque o dentista alguém deve estar se perguntando. O dentista, não, quanto mais conhecimento não. ele tiver, melhor. Mas às vezes a pessoa está assistindo a gente ali pela primeira vez, tá ouvindo ali falar sobre sedação pela primeira vez, é cirurgião dentista, está engatinhando nessa área ainda, só ouviu falar de ansiólise, né, ou sedação mínima, às vezes nunca nem praticou isso, e ela falou, putz, mas ela tá falando tanta coisa, minha cabeça tá virando um turbilhão.
todos os pacientes que eu vou atender precisam dessa estratégia multimodal. Dá pra gente dividir esses pacientes, classificar esses pacientes. Por exemplo, às vezes tem um implantodontista ou endodontista assistindo a gente ali, que está acostumado com pacientes que tem só uma ansiedadezinha e tal. E por outro lado, às vezes está assistindo a gente um cirurgião dentista que só trabalha com os pacientes especiais mais difíceis, pacientes com desordens neurológicas ou não sei como é que fala isso, mas comportamentais, os mais difíceis. E às vezes aquela receitinha de bolo que está lá no livro não vai funcionar para determinado tipo de paciente. Então, pergunto de novo, todo mundo precisa dessa estratégia multimodal? É muito legal a pergunta. Eu até perguntei se era o dentista ou o paciente, por quê? Para o dentista, quanto mais ferramentas ele tiver, mais possibilidades ele vai oferecer para o paciente. Então, se eu só trabalho com óxido nitroso, eu só tenho óxido nitroso para oferecer. Se eu só trabalho com comprimido por via oral, eu só vou ter comprimido por via oral para oferecer. É o que eu tenho conhecimento. Agora, se eu conheço como funciona a via oral, a via intranasal, intramuscular, intravenosa, inalatória, inclusive com óxido nitroso, então eu já tenho muitas ferramentas para usar sozinhas, inclusive. A partir do momento que estudando, que me aprofundando, que entendendo as interações, como funciona e podendo associar um pouquinho de tudo isso, às vezes, até no mesmo paciente, eu vou ganhar, assim, uma qualidade de sedação impressionante. Mas o paciente precisa de tudo isso? Depende do perfil do paciente, como você acabou de falar. Tem o dentista que ele faz só cirurgia, protocolo, cirurgias para reabilitação. Então, provavelmente, ele trabalha com adultos, né? E quando ele está com um adulto que apresenta ali algum pouquinho de medo, pouquinho de ansiedade, às vezes só no manejo clínico, né? Quebrar o gelo, a iatrosedação, a questão já é resolvida, né? O paciente já consegue se sentir bem, tem aquele vínculo de confiança com o profissional. Quando isso não foi formado, ou quando o paciente é fóbico mesmo, ele tem medo, um medo objetivo, né, de alguma coisa que realmente aconteceu com ele, ou que seja subjetivo, ou que seja só ansiedade, e aquilo está limitando, está impedindo ele de fazer o tratamento, esse paciente talvez, por exemplo, só a sedação com óxido nitroso pode não ser suficiente para ele. Por quê? O colega vai colocar lá 10, 20, 30% de óxido nitroso, o paciente ainda está ligadão, ainda está muito ansioso, ainda está prestando atenção em tudo, não conseguiu relaxar, não conseguiu se entregar. E vale lembrar que tem pacientes que são mais tolerantes ao óxido nitroso do que outros, né? Exatamente. Aí já vai passando para 50% de óxido nitroso ou até um pouco mais, ou seja, já daria para a maioria dos pacientes sedação moderada com óxido nitroso, um paciente que talvez estaria dormindo. E ele não, ele ainda está lá, desperto, assim, né, com muita ansiedade. Querendo falar, querendo cuspir. E na hora que ele fala, ele puxa ar pela boca e corta a sedação. Então, quer dizer, é um paciente que talvez só o óxido nitroso não vai ser suficiente para ele. Então, mas a maioria dos pacientes, por exemplo, da implantodontia, da endo, sim, adultos os não especiais... Para conforto... Não sei se eu falei certo. Sim, para conforto, né, tranquilidade e melhorar até a questão do tempo de atendimento para o paciente, porque o óxido nitroso vai ajudar esse paciente a não perceber o tempo de cadeira. Isso é massa. Né? Então, muito legal, porque você ficou lá 2 horas na sua cirurgia e para o paciente passou 20 minutos. Ele não tem essa percepção. E até porque, em alguns casos, ele dorme, ele não vai lembrar de nada, já que ele está dormindo. Né? E ainda que não durma, ele vai estar tão tranquilo ali, né, na dele, às vezes até rindo um pouquinho, até falando mais tranquilo, e lembrando de puxar pelo nariz, porque ele está compreendendo, está te ouvindo e você está interagindo com ele. Então, ele consegue, né? Uma coisa que eu achava legal do óxido nitroso é que o paciente, ele vai começando a ficar quietinho. Ele tá ali, ele tá acordado, ele tá ligado até nas coisas que você tá fazendo. Ansioso, mas aquele paciente que ficava olhando, que ficava apertando na cadeira, mexendo os pés e querendo ir cuspir toda hora e trazendo aquele estresse tóxico pro dentista, com óxido nitroso isso ajuda bastante. Só que isso seria o cenário ideal, né?
só o óxido nitroso resolver tudo. Aí por isso que eu Seria perguntei da maravilhoso, estratégia multimodal. seria Tem que ser para maravilhoso. todo mundo, tem que fazer com todo mundo essa estratégia multimodal. Eu acho que o primeiro passo é o óxido nitroso. Ou não, falei errado. A primeira opção. Seria legal, sem né? dúvida A pessoa alguma. ser habilitada em óxido nitroso, começa pelo óxido nitroso, aí ela vai sentindo as necessidades do paciente dela e vai adicionando. A sedação inalatória com óxido nitroso é a mais segura de todas. Né? Primeiro porque ela é titulável. Né? Você não precisa Porque colocar... o paciente recebe um título. Eu quebrar o gelo. Você não precisa colocar uma dose única de uma vez. Né? Que para você não perder ali o procedimento, talvez você teria que ser uma dose que poderia ser até maior do que o paciente realmente precisaria. Então, a titulação permite você adicionar doses à medida da necessidade. Então, você coloca 20% de óxido nitroso, o paciente ainda está falando muito, não sedou ainda, 30, 40, aí talvez, olhe lá, um paciente adulto normal, né, que só está fazendo a sedação para conforto, para tranquilidade, para segurança durante a cirurgia, esse paciente talvez com 30, 40% ele já está até dormindo. Né? Então, ou seja, pequenas doses, né? E aos poucos. Então, a titulação é uma possibilidade que aumenta a segurança do procedimento. Já, por exemplo, em contrapartida, a via oral não é titulável. A via oral você não pode... Engoliu, tomou. Tá ali, vai... E não dá para fazer outro daqui 15, 20 minutos. Espera fazer o efeito. Não tem como fazer isso por via oral. Né? Por via oral você fez, está feito. Por outro lado, se o paciente sedou legal por via oral, você faz seu tratamento, ok. Mas se ele não sedou legal o suficiente, se tiver o óxido nitroso, coloca o óxido nitroso. Coloca o óxido nitroso, titula o óxido nitroso, melhora o nível de sedação. Exatamente. Por via oral. Então, aí nós começamos a falar da estratégia multimodal. Né? Porque aí tem paciente... É caso a caso. E tem paciente, né, que não vai conseguir ficar com a máscara, por exemplo. Tem um paciente, às vezes, que ele não é nem fóbico, nem nada. Você vai colocar o óxido nitroso nele. Tem pessoas muito nele. dominadoras, assim, muito controladoras. Um paciente, você percebe que ele é muito controlador. Às vezes, ele corta a sedação. Ele puxa pelo... Ele controla porque ele puxa pela boca. Ele puxa pela boca, porque ele percebeu que ele estava perdendo e ele não queria ficar sedadão, Ele não queria. Então, esse é o paciente que ele talvez não vai conseguir, né, entrar em sedação moderada por causa disso. Ele não quis se entregar. Né? Quando o paciente quer se entregar, quer que a sedação aconteça, é muito mais fácil dela acontecer de uma forma até com dosagens mais baixas. Né? Então, em relação a... O que a gente estava falando do... Então, primeira opção, o óxido nitroso. Sim. Deveria ser sempre a primeira opção. Que todo cirurgião dentista devia ter no seu consultório óxido nitroso. Então, eu falo porque eu conheço, nossa senhora, meu Deus do céu, é bom demais, é bom demais. Então, é titulável, a gente já colocou esse ponto. Segundo, é reversível. A única técnica reversível. Nenhuma outra imediatamente reversível. Imediato. O paciente começou a reclamar de que sentiu uma de vômito ali. Você flush de oxigênio, corta o nitroso. É porque, gente, tem um botão lá no equipamento de óxido nitroso que, se tiver uma mistura lá, vamos colocar 50% de óxido nitroso, 50% de oxigênio. O paciente começou a sobressedar, não está gostando muito daquela sedação, flush de oxigênio, injeta 100% de oxigênio na narina, ele respira, faz a troca gasosa na hora, já está melhorando daquela sensação. É muito rápido. Aí você pode também reduzir a quantidade de óxido nitroso aumentando a de oxigênio ali no fluxômetro, né, no aparelho. Sim. Então, é a única técnica que isso é possível. Né? A intravenosa não é possível? Dá para você reverter uma sedação por via intravenosa, por via oral, por qualquer outra via, acrescentando outra medicação, reversora. Então, aí você tem que fazer um outro medicamento, né? Que seja por uma via diferente. Vamos supor que a gente fez a sedação por via oral e aí está sendo necessário reverter a sedação. Eu não vou fazer nada por via oral, né? Eu vou aplicar o reversor, né, dessa medicação, caso ele exista, né? Pela via mais rápida possível, que o ideal seria intravenosa. Né? Mas existe também a possibilidade de reversão de benzodiazepínicos, de opioides por via intranasal, né? Com base na literatura, com literatura sólida sobre isso de muitos anos. Então, é uma possibilidade fantástica também, né? De fazer a reversão por via intranasal. Então, aí falando entrando na estratégia multimodal, saindo, que a gente está meio assim, né? Esse paciente que
não conseguem ficar com a máscara. E você sabe que o óxido nitroso para ele ali, ó, 30% de óxido nitroso, 70% de oxigênio na mistura gasosa ali. Você sabe, você vê que ele vai ficar tudo bem, você vê que ele vai sedar legal. Vai ter uma sedação moderada, mínima. Só que ele não consegue ficar com a máscara, que ele tem uma sensação de claustrofobia. Ele respira bem pelo nariz, mas a partir do momento que você põe, ele quer tirar a máscara. A gente tem que entrar na estratégia multimodal com menos dose de benzodiazepínico ou um opioide, por exemplo, não sei aí, outro dia a gente entra nesse assunto, que eu também não sei nada disso, para o paciente poder ficar com a máscara e você utilizar menos dose de benzodiazepínico, né? Esse paciente, se fosse para usar só, por exemplo, uma medicação por via oral, pela ansiedade, por ele ser, a claustrofobia vai trazer a ansiedade dele achar que não vai conseguir fazer o tratamento, né? Já sedei pacientes para fazer moldagem de transferência, né? E então é um paciente que ele sabe que ele não vai conseguir, então a ansiedade é muito alta. E se a gente fosse fazer só medicação por via oral, talvez, né, um comprimidinho como está lá na bula, né, dos benzodiazepínicos, por exemplo, não seria suficiente, ele não conseguiria, né, nem uma boa sedação mínima, que dirá uma leve sedação moderada. Então, talvez não seria possível. Só o óxido nitroso não é possível, ele não consegue ficar com a máscara. Sim. Então, a gente entra com a medicação prévia, a gente entra com a pré-medicação oral, para que ele possa ficar com óxido nitroso depois. Possa ficar com óxido nitroso. Olha que legal. Exatamente. Aí esse paciente não vai, né, talvez nem ver o que está sendo feito, ele vai dormir e vai conseguir fazer o tratamento. Esse assunto é tão sério, ele tem uma responsabilidade social tão grande, que quero pegar um gancho aqui e jogar uma bolinha pingando para a Adriana chutar de novo. Que é o seguinte, ela acabou de falar aqui que fez uma sedação para o paciente fazer uma moldagem de transferência. Para vocês que não são da área de implantodontia, moldagem de transferência é copiar, vamos falar bem simples, copiar a posição do implante para que o protético possa fazer a prótese sobre o implante. Mas ela está se esquecendo também que nós já fizemos moldagem sem ser moldagem de transferência. Sim. Sabe? Uma moldagem para você de laminados cerâmicos, que você precisa aí às vezes de o paciente que tem náusea, com leve fluido, e ali você precisa ficar às vezes uns 3 minutos com a moldeira em posição. Né? E o paciente faz tudo, ele aceita você fazer o preparo, ele aceita você colocar o afastador gengival, ficou 4 horas na cadeira, hora que vai levar a moldeira em posição, pronto. Como é que vai fazer? Peraí. Aí talvez alguns colegas já estão assim, nossa, coisa pré-histórica, moldar paciente, né? Porque tem hoje o scanner. Só que não é a realidade. Não tem scanner no Brasil não inteiro. Não é a realidade do cirurgião dentista brasileiro, né? Tem scanner nos grandes centros, Exatamente. Cidades com 100 mil habitantes, Então, 150, 200 mil habitantes. Lá em Tribobó da Serra, às vezes você tem um baita de um profissional ali, estudioso, tem ali a melhor silicona, melhor material de moldagem, não vou nem falar de silicona, né? Porque tem outros também. O cara não vai, ele vai ter que usar moldeira. E às vezes ele tá lá, como é que vai moldar esse paciente? Vai mandar o paciente lá para um grande centro para poder fazer um scanner? Né? Então, assim, a sedação traz a sedação, na minha opinião, ela traz uma responsabilidade social muito grande. Porque ela faz com que o cirurgião dentista, no seu mais longínquo local de atendimento, consiga promover saúde para o paciente. Dignidade. Né? Dignidade para aquele paciente que não consegue colaborar com o procedimento odontológico, como, por exemplo, pacientes com desordens neurológicas, né? Os pacientes especiais que estão aí nos mais longínquos lugares do país. Tem lugar que você tem que andar, sei lá, 2, 3 dias de barco para chegar numa cidade. E a cidade é 2, 3 dias de barco, né? E aí você não vai ter uma infraestrutura de sedação em qualquer lugar desse. O dentista pode. Lá em Tribobó da Serra, não sei se existe esse lugar, ele pode, com às vezes um comprimido de um determinado sedativo, por via oral, que ele consegue dar para o paciente engolir, ele consegue promover uma sedação de qualidade? Tudo depende da sensibilidade do paciente, né? Algumas pessoas são mais tolerantes, outras são mais sensíveis, e do perfil desse paciente, realmente, né?
Se for, por exemplo, um adulto, pode até ser que tenha um resultado muito legal, né? Uma dose bem baixinha, um idoso, né? Mas uma criança, por exemplo, já seria bem difícil, né? As crianças, a gente tem que entender que elas têm aí uma atividade, uma excitação cerebral muito maior, né? Inclusive maior número de sinapses até certo ponto da vida, onde acontece a poda neural. Então, criança tem mais sinapses do que adultos, tem mais conexões, mais interação celular ali no sistema nervoso central do que o adulto. E isso faz com que seja mais difícil você sensibilizar todas essas conexões, né? Precisa de incremento de dose para você sensibilizar tudo isso, dessensibilizar, né, tudo isso. Então, inibir, né, toda essa excitação. Então, proporcionalmente, né, às vezes a gente usa maior dosagem com uma criança do que com um adulto para conseguir, às vezes, uma sedação, uma qualidade de sedação maior no adulto do que na criança. Entendi. Né? Então, o perfil, né, do paciente, não estou falando de idade, Sim. só puramente idade, né? Porque às vezes é uma criança de 10, uma criança de 2, né? Não é puramente idade, mas realmente a gente vê que se o paciente é mais ansioso, às vezes uma criança bastante imatura, né? Ou um paciente adulto extremamente fóbico, extremamente traumatizado com procedimentos. Então, a gente tem que considerar muito isso na hora de pensar, né? No que a gente precisa, qual o resultado que a gente precisa para conseguir atender esse paciente. Eu acabei que eu acho que eu não coloquei a pergunta direito, porque assim, a questão eu falo da responsabilidade social que a restauração, responsabilidade social que a sedação traz para o cirurgião dentista, a responsabilidade social que ele pode, não sei se a palavra é essa, ou como ele pode servir a população aonde o dentista está. Porque o grande problema que eu vejo hoje, se o cara estiver aqui na capital, nós estamos na capital hoje, se o cara estiver lá em Araçatuba, Presidente Prudente, se ele estiver numa cidade grande, Sinop, nas cidades que eu frequento por aí, Entendi. Ele vai achar um dentista que consiga fazer um procedimento odontológico sob sedação para ele. Aí você perguntou se só com comprimido ele consegue quando resolver. Quando eu falo um comprimido, porque assim, dificilmente ele vai ter lá um óxido nitroso numa cidade de 5 mil habitantes, uma população ribeirinha. O óxido nitroso, às vezes é difícil, o gás, né, chegar em alguns lugares. Alguns colegas no Brasil têm essa dificuldade de conseguir comprar o gás, né? Não é o equipamento, às vezes mesmo nada. ele querendo fazer sedação com óxido nitroso. Aliás, já fica uma dica aí, se você quiser fazer seu curso de habilitação em óxido nitroso, analgesia inatória, óxido nitroso mais oxigênio, veja a logística disso antes. Não, né? tem tá aí uma informação de valor, que a gente pode até fazer um corte aqui, ó. Veja a logística antes da sua região para ver se esse gás, se esse oxigênio e o óxido nitroso chega para você. Precisa, né? Precisa chegar. Então, organizar isso, porque também não vai deixar de fazer e de oferecer isso para o paciente porque é difícil. Não, é possível. Não, porque é difícil. Sim. A dificuldade maior talvez seja prazo. Tempo para que você lembra para que o gás chegue, né, a rota da empresa, tudo isso. Então, uma das soluções você está batendo na mesa. Uma das soluções para isso é ter um número razoável de cilindros para que você tenha então reserva. Dá para levar para lá e estocar. Dá, com certeza. Então, se tiver reserva, não vai faltar, né? Se tem um cilindro de cada, aí não tem jeito, né? Tem que ter reserva. Né, e aí, voltando nessa questão, então, de... Então, dá para sedar o paciente só com comprimido, e ainda por cima, comprimido? Né? Eu não estou falando comprimido, eu estou falando assim, vamos pensar em miligramas por quilo. Com comprimidos, que são uma formulação farmacêutica simples, barata. Que tem lá no SUS. Que tem no SUS, que tem no postinho, que tem no postinho, céu, que vai ter em qualquer lugar do Brasil. Qualquer farmácia que o colega for, ele vai conseguir comprar com a receita de notificação B, né, com a receita azul. Ele consegue um medicamento comprar, benzodiazepínico, ele consegue comprar, né, uma caixa de benzodiazepínico para poder fazer a sedação. Então, é possível ele fazer? Sem dúvida. Como fazer? Né? É isso que ele vai ter que correr atrás, né? Como medicar o paciente de forma segura e eficaz. Porque não é só medicar, é caso o paciente tiver uma complicação, ele saber como resolver.
Também. A grande sacada de qualquer coisa, é isso que eu sempre gostei na odontologia, dos professores, dos meus melhores professores foram aqueles que disseram: antes de você querer ser um bom técnico, saiba resolver uma complicação técnica. Né? E na sedação não é diferente. Sim. E até porque o conhecimento traz tranquilidade. O conhecimento traz tranquilidade. Se você conhece a medicação, sabe tudo o que ela pode fazer, conhece seu paciente, como ele reagiria, né? Às vezes é um pouco imprevisível como ele reagiria em termos de qualidade de nível de sedação. Mas, por exemplo, se é um paciente que já é secretivo, esse paciente pode acabar acumulando muito muco, o benzodiazepínico produz isso. Então, quer dizer, alguns fatores já ajudam a gente a prever alguma complicação. Né? É um paciente que já está dessaturado, já tem lá uma saturação um pouquinho mais baixa por algum problema respiratório. Então, já faz apneia, é um paciente que tem apneia do sono. Então, alguns fatores já apontam, né? Já acende aquela red flag, a bandeirinha vermelha. Você tem que estar atento para esse paciente pode apresentar alguma complicação. Entendi. Então, você pode fazer, é isso que eu entendi, você pode fazer a sedação em qualquer ambiente, desde que você tenha infraestrutura mínima necessária e conhecimento. Por exemplo, né? A gente começou falando do oxigênio. Sim. Né? Então, tá lá numa cidade mais distante, que às vezes um hospital está distante, não tem um serviço de remoção e vai fazer sedação sem ter um oxigênio. Então, isso é impensável, né? Então, o colega não pode deixar uma coisa dessa acontecer, né? Se ele tiver ali uma infraestrutura mínima, conhecimento, treinamento de suporte básico de vida, então tudo isso, além de segurança para o paciente, vai trazer tranquilidade para ele, porque ele sabe como resolver, né, uma intercorrência. Pegando esse gancho da infraestrutura mínima, o que o cirurgião dentista precisa ter no consultório de infraestrutura mínima necessária para começar a fazer sedação? Essa é uma pergunta que Isso aqui vai dar corte. O que ele precisa poder... Porque as pessoas ficam falando, será que eu vou gastar muito dinheiro? Uhum. Nossa, será que eu tô preocupado porque eu vou começar a fazer sedação? Será que isso vai me trazer retorno financeiro? Uhum. É só o que um empresário pensa, né? A gente tem que pensar assim, né, gente? Senão a gente não sobrevive na profissão. Mas o que precisa? Essa foi a pergunta, talvez, que eu mais respondi nos últimos 4 anos. Respondeu ontem. Né? O que precisa ter no consultório para poder fazer sedação, qual é o investimento inicial. E aí eu brinco, né, que, na verdade, para fazer sedação com medicamentos, né, porque para fazer óxido nitroso você tem, no Brasil, que estar habilitado. Então, você precisa fazer o curso de habilitação, que né, existe um investimento do curso, e precisa ter o equipamento, os cilindros, né, o gás para você poder fazer. Então, é um precisa investimento... registrar o seu diploma de habilitado no Conselho Federal de Odontologia. Então, fazer o curso, registro, equipamento, ter o gás, pronto, você está pronto para fazer. Para usar medicações, né, por qualquer via de administração, não existe uma habilitação, não existe uma exigência em relação a curso, né? Você tem que estar capacitado, você tem que se desafiar, você tem que, né, não, eu quero aprender, eu vou atrás, vou fazer curso, né, com 2 pessoas, vou pegar material na internet, vou ler artigos, e é isso. Então, a partir do momento que você está preparado intelectualmente, né, conhece as medicações, sabe as interações, está decidido a fazer sedação, o que precisa ter no consultório? Né? E a brincadeira é que você tem que ter tudo aquilo que você já devia ter no seu consultório e que talvez você não tenha. Né? Você tem que ter oxigênio no seu consultório, né? E na verdade não é por causa da sedação, você deveria ter um cilindro de oxigênio no seu consultório, né? Um catéter, mas eu nunca precisei, para que eu vou ter? Essa é a ideia, né? De que não precisa, nunca precisou e nunca vai precisar, mas pode ser que precise. Pode ser que precise. Né? Então, um cilindro de oxigênio, uma balança para pesar o paciente, porque todos os cálculos de dosagem são feitos com base no peso do paciente, que, aliás, se for um paciente obeso, por exemplo, você tem que adaptar isso um pouco, porque não vai ser exatamente o peso do paciente, né? Senão isso vai impactar demais no cálculo de dosagem. Então, peso preditivo ou calcular o IMC do paciente para ter ali, né, uma ideia do quanto ele está ali em sobrepeso.
Os equipamentos, claro, de urgência, de emergência, saber utilizar esses equipamentos. Equipamentos de ressuscitação cardiopulmonar que deveria ser obrigatório em qualquer estabelecimento de saúde. Saber usar e ter um ambu, uma pocket mask, né? Uma cânula de aspiração para poder sugar ali muco, qualquer coisa que estiver atrapalhando a respiração, né? Uma via aérea pérvia, né? Para você manter isso, às vezes você vai precisar, né, de uma cânula um pouquinho mais comprida do que o nosso sugador. Cânula de Guedel precisa? Oxímetro, né? Oxímetro. Cânula de Guedel só se for básico. fazer sedação, né? Ou precisa? A cânula de Guedel, ela, por exemplo, imagina se um paciente infartar no consultório. Certo. Não tem nada a ver com sedação, ele não estava sedado. Sim. Ele estava com tanto medo. Bolinha pingando pra você chutar. Ele estava com tanto medo que ele infartou. Tá. Ele já ia infartar mesmo ali, ele infartou porque estava ali aquela situação estressante. Infartou. Esse paciente, então, vai precisar de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. E a ressuscitação cardiopulmonar deve ser feita com o paciente num piso firme. Então, Sim. isso as manobras, né, de compressão, ventilação, não devem ser feitas na cadeira odontológica. Sim. Coloca o paciente no chão e vai fazer, então, compressões e ventilações. Se você tem uma cânula de Guedel... Se o dentista estiver sozinho, ele tem que empurrar o paciente. Bom, e aí, vai. Se você tem uma cânula de Guedel, né, que é uma cânula orotraqueal, você vai... uma cânula de Guedel aqui pra gente mostrar. Você vai conseguir tracionar a língua para frente e abrir a via aérea para poder fazer a ventilação com mais qualidade. Sim. Né? Porque deitado, a língua cai. Né? E aí obstrui a orofaringe. Então, por exemplo, uma cânula de Guedel é por causa de sedação? Não, é porque você deveria ter no seu consultório. Para, por exemplo, um paciente que está entrando num choque anafilático e talvez não tá lá com a via aérea fechada. Então, pode ajudar isso também, fora as medicações que tem que ser feitas num caso desse, né? Por exemplo, adrenalina eu deveria ter no consultório por causa de sedação? Tem que ter adrenalina independente de sedação. Né? Então, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não tem uma ampola de adrenalina no consultório. Infelizmente, por quê? Porque só vende de caixa. Mas só vende de caixa onde? Né? Então, você tem que ver isso, porque existem representantes farmacêuticos que vendem menores unidades, tudo bonitinho, com nota fiscal. Isso eles vendem ao profissional, né? E não somente para farmácias ou somente para hospitais. Vendem também ao profissional. Mas o profissional precisa procurar, né, esse serviço. Né? E aí ele vai ter essas medicações no consultório. Então... um antihipertensivo, por exemplo, deveria ter por causa da sedação? Muito legal. Isso vai depender de qual medicação que está sendo utilizada. Porque normalmente, na sedação com benzodiazepínico e com óxido nitroso, a tendência é hipotensão. Né? E bradicardia. E bradicardia, e não hipertensão. Então, se por acaso foi utilizada alguma outra medicação, por exemplo, como ketamina, a ketamina causa hipertensão. Então, pode ser que talvez seria necessário. No caso de um paciente que já seja hipertenso, o interessante, até mesmo na sedação, é promover, né, um cuidado prévio. Né? Então, tem medicações que ajudam nisso, né, como amlodipino. Então, o amlodipino pode ser feito no dia anterior e 1 hora antes da sedação, inclusive. Isso vai ajudar a manter a pressão do paciente estável, porque às vezes mesmo com a sedação ele ainda vai apresentar picos hipertensivos, principalmente se ele tiver em sedação mínima. Né? Se ele tiver mais moderado, talvez até dormindo, ele vai ficar mais tranquilo. Se o nível de sedação foi muito leve, ele pode apresentar pico de hipertensão. Entramos em muitas questões técnicas no meio da infraestrutura mínima necessária. Então, mas isso é bom porque segurou o pessoal até aqui. Então vamos lá, infraestrutura mínima necessária. Oxigênio. Pocket mask. Oxigênio. Vamos começar pelas vias aéreas. Oxigênio. Pocket mask. Ambu. Cânula de aspiração. Cânula de Guedel. Pronto. Pensando nas vias aéreas. Balança. Os equipamentos de emergência já falamos, o ambu e a pocket. As medicações de emergência. Então, reversores. Né? Se estiver usando benzodiazepínico, tem que ter reversor flumazenil. Benzodiazepínico, que é o flumazenil. Flumazenil é reversor de qualquer benzodiazepínico? Ele é reversor benzodiazepínico. Se estiver usando um opioide, ter naloxona, que é um reversor opioide. Mas eu vou fazer sedação com opioide também? O opioide, ele ajuda Isso demais. Deixa o cara ir no seu curso, não fala não. Mas então, vai aí, infraestrutura mínima necessária. Isso seria o mínimo, né? Talvez não seja o ideal.
né? Mas é o mínimo necessário para manter ali esfigmomanômetro, porque glicosímetro Eu tava guardando já. Dependendo do paciente que você está atendendo, se é um paciente diabético... Oxímetro de pulso? Se é um paciente diabético, você não deveria fazer nenhum procedimento nele sem aferir. Sem aferir a glicemia. Então, é protocolo. Um paciente diabético, se ele entrar no hospital com qualquer probleminha, vai ser aferida a glicemia dele. Aliás, a pré-consulta, né? A pré-consulta hospitalar para você hoje entrar na sala de um médico. Aí a gente já cai na outra conversa, né? Da pré-consulta ou de uma adequada anamnese, né? De uma adequada consulta odontológica, né? Que em alguns casos não é feito um orçamento. Isso tinha que ser abolido, né? Da odontologia, né? O paciente não pode entrar no consultório e passar por um orçamento. Ele tem que entrar no consultório e passar por uma consulta de saúde, onde ele vai ser avaliado, né? Toda a sua história prévia médica, odontológica, sua ansiedade, né? Tem escalas para verificar a ansiedade do paciente, se ele realmente precisa de sedação, ou talvez não precise, mas se precisar, que ele compreenda a necessidade disso para que o atendimento dele seja feito da forma adequada, né? Porque senão ele vai ficar ali brigando, né, com o atendimento, com muito medo, pedindo para cuspir, ansioso, e isso atrapalha a qualidade do procedimento, né? O profissional não vai conseguir atuar da melhor forma possível, porque o paciente está dando aquele trabalho, né? E que às vezes é involuntário, o paciente não quer que aquilo aconteça, mas ele não consegue. E toda essa infraestrutura mínima necessária de sedação para ter no consultório deveria existir independente de sedação. Independente de sedação. Vamos colocar, por exemplo, um ortodontista. O ortodontista acostumado com artigos semicríticos, né? E é tranquilo a ortodontia de uma certa forma. Para mim é uma engenharia, é um negócio muito louco. A ortodontia a pessoa tem que ser extremamente inteligente para fazer ortodontia. Mas dificilmente vai passar mal na cadeira do ortodontista. E se passar? Pois é, tem que estar preparado. E se passar? Pô, mas você não é um profissional da saúde? Você não é um cirurgião dentista? Poxa, então eu acho que aí vai a minha, talvez, vou ter hater talvez por causa disso, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Eu acho que nós dentistas deveríamos sim nos preocupar com a saúde geral do paciente para que a gente possa intervir em caso de urgência no consultório. Né? Isso cirurgiões já fazem, um monte de profissionais já fazem, mas eu acho que todos os dentistas, independente daquele que só trabalha com harmonização orofacial, até aquele que trabalha com ortodontia, até aquele que trabalha com cirurgia, até aquele que só faz odontopediatria. A gente tem que saber da saúde do paciente para poder intervir pelo bem do paciente. No começo de 2021, eu tive, pela primeira vez, nunca tinha acontecido, uma criança, 6 anos, hipertensa. Então como sedar um paciente hipertenso? Não era questão de sedar, na verdade, era saber, por exemplo, que aquela mãe já tinha levado o filho em vários dentistas e que os colegas não quiseram pegar o caso. Porque ela era hipertensa. Porque ele era hipertenso. Né? Como que eu vou atender uma criança de 6 anos hipertensa? Mas aí não encaminharam essa criança para o hospital? Não, foi encaminhando um para o outro, né? E ele imaturo também, e aquela rotina hospitalar, desde 4 meses, teve 3 paradas cardíacas no começo da infância. Então, é uma criança que vive no hospital, de rotina. Ele vai para fazer os exames, para fazer os controles, tudo. Então, ele tem medo de tudo. Ele olha pra você olha pra ele, o olhinho dele enche d'água e a pressão vai a 12/8. 14/8, né? Tá. Uma criança que é pequenininho, magrinho, de 6 anos. Então, como atender, né, esse paciente? Como, por exemplo, o caso dele era exodontia de vários dentes, reabilitação. Então, como fazer isso, né, com segurança? E a sedação queria pegar esse gancho do paciente ter passado por alguns profissionais e o pessoal não pegar o caso clínico por insegurança, né? O paciente é hipertenso. Era um paciente de quantos anos? 6. 6 anos. Quantos quilos ele tinha? Uns nem 30. Magrinho, pequenininho. Magrinho. Você lembra a PA dele como era? Então, nessa primeira consulta, antes da sedação, era isso. Se ele
eu pedia para olhar, para conversar com ele, o olhinho dele já enchia d'água. Mas e a pressão arterial? E a gente aferia, né, no começo, então, antes da sedação era isso, chegava até a 14/8. 14/8. Uma criança de 6 anos, 30 quilos, em que a pressão arterial normal deveria ser o quê? Uns 10/6. Uns 10/6 ali. Quantos batimentos por minuto, mais ou menos? Não vou lembrar. Batimentos por minuto. Mas ele não tinha taquicardia. Não, eu digo, ele tinha que estar ali numa PA de... Quanto você falou? 10/6. 10/6. E quantos batimentos por minuto ele deveria estar? 9/6. Batimentos por minuto. Batimentos por minuto. 100. Uns 100 batimentos por minuto. Seria o basal da criança ali, né? Acho que era bem mais antes da sedação. Então, e ele era um desafio. Como é que você fez para lidar com o fato dele ser hipertenso, ser uma criança, ter 30 quilos? Quando vem uma coisa diferente para mim, eu vou para literatura. Primeira coisa. Eu vou pesquisar sobre o assunto. Então, eu li sobre hipertensão, as diretrizes. Ele tomava antihipertensivos? Tomava. Uma criança tomando antihipertensivos, Sim, magrinha. Toma de rotina. Inclusive... Pra gente isso não é normal, né? Então, aí eu li sobre o assunto, procurei alguma relação com sedação, em termos de pontos negativos, principalmente, não encontrei nada. E aí, fui conversar com um cardiologista, nosso amigo, né, Dr. Donizete, e troquei uma ideia com ele, né, porque a minha ideia era, caso eu tivesse uma intercorrência, qual que seria hoje, né, na época, o ano passado, 2021, qual seria a medicação ideal para uma intercorrência hipertensiva, né? Tem várias, mas uma criança, eu falei, vou tentar conversar, né, trocar ideia aí com o médico. E aí ele me falou do amlodipino. Então, fui estudar, comprei o amlodipino, e aí... Que deixou preparadinho o amlodipino? Não, ele foi prescrito. Foi prescrito? Um dia antes. Sim. Foi prescrito um dia antes e 1 hora antes da sedação. Do atendimento odontológico. E o controle? O amlodipino ali, ele estava como um antihipertensivo para evitar a crise de ansiedade, a ansiedade que levaria à crise hipertensiva, né? Então, controle da hipertensão que viria por conta da ansiedade. Eu não acompanhei esse caso. Como é que foi ali quando você fez o atendimento dele? Mesmo assim, ele teve crise hipertensiva durante o atendimento? Ele ficou... Você lembra, né? Não sei se você lembra. Foi começo do ano passado. Então, já tem praticamente 1 ano que isso aconteceu. Mas se ele tivesse tido uma crise hipertensiva, você ia lembrar. Se ele tivesse tido uma intercorrência, estaria bem nítido. Quem apanha não esquece. Seria mais fácil de lembrar. Então, realmente, não houve, assim... Tudo transcorreu bem. Tudo, graças a Deus, super bem. Tanto com a pressão, houveram ali algumas oscilações, até de 14, se não me engano, até 16 em algum momento chegou a Mas 14 era o basal dele. Sim, 12, 14 era o basal. E a mãe dele... Não era normal, mas era o basal dele. E a mãe dele, né, foi tão interessante que ela... as mães de crianças especiais têm um conhecimento absurdo. Mas muitas vezes do que o médico que está cuidando ali. Não, às vezes até... porque elas pesquisam, que o dentista também está cuidando. Acontece bastante. Então, elas têm muito conhecimento. E ela viu que... aliás, quando ela viu que tinha monitor multiparamétrico no consultório, ela respirou fundo e ficou tranquila. Ou seja, a mãe do paciente já sabia o que era monitor multiparamétrico. Ela sabia e ela falou para mim. Doutora, a hora que eu entrei aqui na sua sala, eu vi o monitor, eu fiquei mais tranquila. Olha que legal. Porque eu sei do cuidado que então você tem. Olha. Ela falou isso pra mim. E ela tem alguma formação acadêmica na área de saúde? Não, ela é dona de casa. Massa. Né? E então ela acompanhou, ela sabe, né, saturação de oxigênio, frequência, ela sabe tudo, os parâmetros basais. E do filho dela ela sabe mais ainda. Mais ainda, né? Então aí ela viu que realmente subiu um pouquinho, mas nada além daquilo que já aconteceu com ele em outras vezes. Sim, sem independente de sedação. Independente de sedação. Independente de atendimento odontológico. Estresse no meio odontológico. Exatamente. Independente do estresse da odontologia, ele já teve picos de pressão acima de 20 miligramas de mercúrio, né? 200 por 12, 14, uma coisa bem... 200% por aí. Já teve... sei lá. Acho que isso. Já teve coisa bem alta mesmo. Pegando esse gancho desses pacientes que acabam passando por alguns colegas e tal, e aparecem lá no consultório.
Isso começou a acontecer por causa de um trabalho de formiguinha, né? Que começou lá em 2006. Nós estamos em 2022. Sei lá quantos anos faz que eu não sei fazer conta. Tá completando 16. Então são 16 anos fazendo sedação. Todo mundo que chega lá no seu consultório hoje, eu falei besteira, não é todo mundo, mas, sei lá, 80% dos seus pacientes hoje vão lá para fazer procedimentos sob sedação. E aí criou-se um negócio, mas a Adriana seda todo mundo. Você seda todo mundo? Não. Porque vale lembrar que ela é odontopediatra. A Adriana, ela seda adultos para outros colegas atenderem, né? Ensina outros dentistas, outros profissionais a fazerem sedação. Eu penso assim, se eu sedasse todo mundo, isso também não seria errado. Talvez eu estaria num ponto, né, da carreira e da procura dos pacientes tão específica que seria tudo para sedação. Mas eu recebo pacientes no consultório para prevenção, para tratamento e que não necessitam da sedação. Então, tanto que seus pacientes odontopediátricos, às vezes, vão numa primeira vez, seus pacientes de odontopediatria, como eu acompanho lá, às vezes eles vão a primeira vez com uma urgência, uma emergência, nunca passou por um dentista na vida, não dá para 5 pessoas ficarem segurando ele passar por aquele trauma, a mãe não quer que chora, tem lá um pai brutamonte na sala desse tamanho, e já vai lá falando da sedação, ou seja, você ceda o paciente uma primeira vez só para resolver aquele problema pontual ali e depois você vem condicionando o paciente. Então, a sedação me parece uma ferramenta de condicionamento? Ela é, e comprovada, inclusive, com artigo científico de que crianças que foram sedadas e depois começaram o condicionamento... Isso vai dar um corte. Colaboraram mais no condicionamento do que as crianças que foram seguradas, né? Então, tem artigos sobre isso. Porque a criança não lembra do procedimento, né? Então, depois ela... E de uma consulta para outra, às vezes até de sedação, porque tem vários procedimentos para fazer, então às vezes não dá para terminar tudo numa sessão só, faz 2, 3 sessões de sedação. De uma para outra, ela já vem diferente. Ela já vem melhor, porque ela já não está sentindo dor, porque ela percebeu que não aconteceu nada de ruim, porque ela não lembra também, caso tenha acontecido, por exemplo. Muitas vezes até porque o medicamento sedativo foi dado fora do ambiente ambulatorial, ela não foi lembra dado nem lá que na entrou. recepção, lá na frente, na salinha das crianças, ela não lembra nem que entrou, né? Então, isso, de uma sessão para outra, a gente percebe a diferença de comportamento. Um paciente que veio a primeira vez chorando, berrando, na segunda, ele já interage, ele já fala com a gente vê um sorriso, né? E aí, terminando o tratamento curativo, a gente começa o condicionamento. Porque o que não dá para fazer é condicionar uma criança com dor. Condicionar uma criança e a gente ainda vê, às vezes, o colega lá, odontopediatra, coloca um ionômero que cai, coloca um ionômero porque a criança não colabora para poder fazer o tratamento que é necessário, que seja uma pulpotomia, que seja só uma restauração, a criança não colabora, então o colega vai fazendo o que dá. E a criança com dor e lembrando a lesão que o colega está fazendo o melhor que ele pode, né? Tá tentando, mas isso não encaixa, né? Não dá para fazer isso. Então, se a criança está precisando de tratamento invasivo, de anestesia, de isolamento absoluto, de cirurgia, né? E ela não está adaptada, não está condicionada, não vai colaborar, a sedação é a ferramenta. Tem criança que chega na cadeira e dorme, né? Sim. Sem sedação, né? Com certeza. Todo mundo já passou por isso, tanto o odontopediatra quanto quem atende adultos, né? Já teve ali o paciente que dormiu, porque existia vínculo, porque existia uma tranquilidade desse paciente, né? Em relação ao profissional, né? Confiança. Por que o paciente dormiu? Porque tem confiança. Se ele estiver desconfiado, se ele estiver ali ansioso em relação ao que pode acontecer, ele não vai dormir, né? E sendo de fora da odontopediatria, eu acho que o maior desafio hoje que o odontopediatra tem é a questão comportamental das crianças e como os pais reagem diante disso. Não vamos polemizar muito o negócio, mas hoje em dia é muito normal o pai chegar com a criança, a mãe chegar com a criança no consultório, falar, eu quero que você atende meu filho, eu não quero que ele chore, não quero que ele traumatize, eu não quero que... Não dá pra fazer milagre, né? E não quer que condiciona também, porque ele não quer levar para fazer o condicionamento. Não quer pagar as sessões de condicionamento. Quer que o odontopediatra faz milagre, né? Aí a gente não tem varinha de condão, né? Porque seria ótimo fazer ali uma mágica e tá tudo resolvido, a criança conseguir colaborar, né? Então, ou ela vai passar por condicionamento, e se ela tá com dor, isso é quase, né? É inviável.
porque ela está com dor, precisa retirar a dor, precisa resolver, tratar, né? Então, ou ela passa pelo condicionamento ou faz a sedação, resolve os problemas, né? De dor, pelo menos, a princípio, e depois, aos poucos, essa criança sendo adaptada, né? Gerando ali o vínculo com a equipe, ela vai poder colaborar. Beleza. Falamos de um monte de coisa e falamos dessa indicação. O dentista indica para o outro, que indica para o outro. Você está recebendo indicações de médico neurologista, psiquiatras. Seu consultório hoje, ele tem quase que 80%, acredito eu, ou mais ou menos, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, de pacientes que vão buscar a sedação. Pacientes que às vezes são até pacientes de outros colegas odontopediatras, mas que de repente chegou num ponto crucial ali do tratamento que ele vai precisar de sedação. Só que aí você também começou a ser procurada por esses colegas para dividir o seu conhecimento com eles. E aí você teve que montar um curso chamado Sedação Medicamentosa e Odontologia. Que hoje o nome já é diferente, né? Hoje já é... Técnicas de sedação, a gente foi começando a incluir mais conhecimento, mais possibilidades no curso. Então, na verdade, né, a associação, a estratégia multimodal hoje é o futuro, né? E a pseudoanalgesia, você pensar também muito no controle de dor do paciente, com a sedação, com os fármacos que fazem sedação, né? E alguns são mais analgésicos do que outros. Então, é isso. Essa é a ideia hoje, né? Conseguir isso. Então, lá em 2017, eu comecei, né, a dar cursos com esse termo. Foi o primeiro curso de sedação medicamentosa no Brasil. É verdade. Né? Então... Gente, vocês estão no podcast, no videocast, SedaCast, da primeira professora de sedação medicamentosa do Brasil. O curso. Não, curso, né? Curso com este nome, né? Com sedação medicamentosa em odontologia, né? Abordando, né? Com esse conteúdo de vias de administração, níveis de sedação, um curso específico de sedação foi o primeiro. E como é que tá? Turmas lotadas? Graças a Deus, mais de 50 turmas, já acho que estamos na 54ª, indo para a 55ª turma. E... Você já formou o quê? Uns 500, 600? Mais de 600. Já passou de 600, mas eu tenho que contar de novo. Entendi. Quais as próximas datas de curso agora? A gente está hoje, né, no comecinho de março, então a gente começa... Que dia que é hoje? Hoje é dia 3 de março. Hoje é 3 de 3 de março de 2022. Não sei quando que vai pro ar esse podcast, mas eu tô tentando fazer propaganda rápido, sabe? Para você saber aí quando vão ser os próximos cursos. Tem curso agora em abril. Porque eu tenho 2 cursos em andamento agora em março, né? 2 turmas de habilitação. Então, quer dizer, esses cursos que estão em andamento, as pessoas não vão poder entrar. Na verdade, 3 turmas que já começaram. 2 em Brasília, de 2 colegas parceiros em Brasília, que eu sou professora desses cursos. E o meu curso aqui em Araçatuba, que está no último módulo agora em março. Não, aqui é São Paulo, nós estamos na capital. Em Araçatuba, então, o último módulo agora em março. Então, tem 3 turmas agora em março, né? Não tem nenhum curso novo começando em março. Em abril, começa uma nova turma de habilitação em Araçatuba. Corre, porque assim que ela colocou lá no Instagram, foi um negócio de louco, orgânico, sem patrocínio, sem nada. Abriu uma turma de habilitação, correu atrás dela. Legal, o pessoal já... Vai ser lá na BO de Araçatuba, né? Isso. O pessoal questionando bastante, perguntando sobre o curso. E também, além da habilitação, que é um curso completo, né? O óxido nitroso e todas as técnicas de sedação sendo feitas, inclusive, com prática clínica, né? Só de clínica a gente tem 14 horas no curso. Uau! Então, é um curso pesado, intenso, para que realmente o colega saia confiante, né? Para fazer sedação. Mas, às vezes, ele não está com intenção no momento de comprar equipamento de óxido nitroso. Ele né? pode começar Pode estar no começo da carreira, ou pode nunca ter feito sedação e quer começar primeiro com um curso de atualização. Aí, às vezes quer saber os conceitos para ir aprendendo. Saber primeiro, né? Uma primeira abordagem. A gente tem o curso de imersão, que né? Que já está aí mais de 50 turmas desse curso, que são 20 horas de curso, super ali, ó. A gente fica das 8 às 8, então um curso
para realmente mostrar como funciona a sedação, o que é a sedação, como o colega pode fazer sedação no seu consultório e, né, a princípio com os medicamentos sedativos, seja por qualquer via que ele achar mais interessante, que for mais adequada ao paciente dele, né, com essa imersão é possível. E claro, depois disso, né, só a gente passa muito material para estudar, vídeo, artigo, livro. Então, o colega tem que realmente se dedicar para levar a sedação, né, para o paciente dele, oferecer esse diferencial, porque às vezes eu vejo colegas que vêm fazer curso, ele vai ser o primeiro da cidade dele a fazer sedação. Né? Então, isso é uma coisa muito importante e uma responsabilidade gigante, né, para mim. Então, acho que esse retorno, esse feedback que eu tenho é porque realmente eu, né, pego firme ali na questão teórica, na questão prática, na segurança de como fazer sedação, sim, com segurança, né, fazer e com resultado, porque tem que ser seguro, mas se não tiver o resultado, se não for eficaz, né, não vai adiantar, não vai resolver o problema do paciente. Então, é isso que a gente procura, né, abordar no curso e seja qual for, o convite é para que os colegas façam sedação e mudem aí a vida de muitas pessoas que estão procurando, que estão precisando, às vezes, né, a pessoa nem vai fazer sedação, mas conheça sobre sedação. Até para indicar. Para poder indicar, para poder opinar. Isso, infelizmente, felizmente, né? A Europa, os Estados Unidos, isso já é tão consolidado, dificilmente você entra num consultório de um americano que não tenha um equipamento de óxido nitroso, né? Se isso não tornar realidade no Brasil, acho que nós vamos ficar estagnados aqui nessa odontologia brasileira, nesse sentido. A gente ainda está engatinhando, não sei até quando, né? Tomara que a gente levante logo, mas é isso, precisa os colegas despertarem, né, para o entendimento de que a sedação não é uma coisa, não é perigoso ou não é um mal necessário, pelo contrário, é uma ferramenta que vai ajudar imensamente, né, na realização do atendimento odontológico com mais qualidade. Gente, a Adriana fala assim, toda bonitinha, toda meiga, né, paciente. Quem assistiu a aula com ela sabe como é que funciona, mas a Adriana é muito má. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer o seu curso de habilitação em analgesia inalatória, em óxido nitroso mais oxigênio, você vai ter que fazer uma prova no final. Mas é normal. Meu, vai fazer o curso da Adriana? Estuda. Ela não vai te passar na prova. Ela não vai te dar o título de habilitado, porque você fez o curso, ou seja, tem que estudar. Né? Isso é uma coisa que eu te ajudei a corrigir prova, um monte. Eu fico coitado do aluno, não, mas deixa ele pensar mais um pouco. Não, isso faz parte, né? Um curso que é chancelado por uma instituição de ensino superior, né? Uma exigência do conselho, e depois vai ser registrado no conselho, né? Então, ele tem realmente ali um conteúdo importante que deve ser provado, né? Tem que ser provado. E, na verdade, a prova é só uma consequência de tudo que o aluno fez durante o curso, né? E principalmente por ser depois da clínica. Falando assim. Principalmente como ele vai passar por clínica e vai pôr tudo na prática. É verdade. Então, os alunos não têm dificuldade na prova. Eu falo assim pra brincar, mas... É super tranquilo. Tem não. Legal. Gente, esse aqui é o SedaCast, o primeiro podcast de sedação e odontologia. Hoje nós estamos falando com a professora Adriana. Se você perdeu quem é ela, pega lá no comecinho que você vai entender o currículo, como que ela entrou na sedação, a história dela e tudo mais. Segue o Instagram. @Odontologia Sem Medo. @Odontologia Sem Medo. Se quiser seguir o Instagram do seu consultório, vamos supor que tem alguém aqui que está assistindo aí, que não é cirurgião dentista, se interessou muito por esse assunto e quer ir lá no seu consultório ser atendido sob sedação. Clínica Correia Odonto. Clínica Correia Odonto. Lembrando que fica em Araçatuba, né? Araçatuba, São Paulo. Araçatuba. Qual que é a data do próximo curso de habilitação em Araçatuba? 14 de abril. E corre que vai acabar? 14 de abril. 14 de abril a pessoa vai estar se ela se matricular ali, ela já começa a fazer o curso de habilitação, que acaba em... Junho. 8 de junho. 8 de junho. Então são 3 módulos, são 3 meses. 3 módulos. Quantas horas? 96 horas. Com prova no final. E a pessoa vai aprender, ela vai não só se habilitar
em óxido nitroso, como ela vai aprender a parte da sedação medicamentosa também. Poder fazer, né, a associação de tudo isso, a estratégia multimodal e ter qualidade de sedação com mais segurança. Vocês viram, é muito conhecimento. Eu sou marido dela, eu sou meio canga-leitão, assim, para falar, vocês me desculpem, mas é que eu já tô fora da odontologia faz 3 anos. 3 anos. Né? Eu fui para outras áreas e tal, mas eu não deixo de acompanhar, eu não deixo de estar com ela nos cursos que eu posso e não deixo de estar ajudando na carreira dela para que ela possa ajudar você aí do outro lado que está assistindo a entender um pouco mais sobre sedação, mesmo que não queira fazer curso. E a ideia desse podcast é isso, é levar informação de valor para vocês que querem saber um pouco mais a respeito de sedação e odontologia e devem saber. Nos próximos podcasts, eu acredito que no próximo SEDAcast, acredito que você volta ainda para a gente falar um pouco de medicações sedativas, como que o óxido nitroso age, a história do óxido nitroso, algumas coisas que nós vamos criando de conteúdo aí para vocês. Tá bom? Chega de falar hoje? Chega. Gente, vão ter mais convidados, né? Ah, sim, a gente vai chamar bastante convidados. Por exemplo. Não pode falar. Por exemplo. Não. Também não pode falar. Então, legal. Então, aproveita, inscreve no canal. Vai ser colocado pela plataforma. Pelo canal. Vai ser colocado no canal Odontologia Sem Medo, esse SEDAcast. Primeiro podcast Sedação e Odontologia do Brasil. Podcast em áudio e vídeo, tá, gente? Podcast em áudio e vídeo, porque tem outro podcast e tal. A gente vai veicular pelo canal Odontologia Sem Medo. No YouTube. Aí você se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você ver os próximos podcasts. Faça seu comentário, né? E é isso. Segue a gente no Instagram. Segue no Instagram. Até o nosso próximo SEDAcast.